E aí, vamos começar? Na nossa análise de hoje, a gente vai embarcar numa jornada incrível para desenterrar um tesouro literário que é, literalmente, mágico. É um daqueles artefatos que atravessam o tempo e conectam a imaginação lá do passado com a nossa aqui, no presente. A gente vai abrir as portas de uma obra que simplesmente moldou a fantasia e embalou os sonhos de gerações inteiras no comecinho do século XX. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O que chama a atenção logo de cara, mal abrindo a capa, é essa marca de posse, o famoso ex-libris do gigante bibliófilo José Mindlin. E olha que detalhe legal, tem aquela citação de Montaigne dizendo que nada se faz sem alegria. Só essa etiquetinha já mostra o nível de raridade e o peso absurdo que esse exemplar tem para a nossa história literária. Daí fica aquela grande pergunta no ar, né? Que tipo de segredos, maravilhas e contos clássicos estão escondidos nessas páginas de 1908? Mas antes de entrar na história em si, a gente precisa parar um segundo para admirar a pura beleza física dessa peça. Olha só essa encadernação do lado esquerdo. Ela tem essa textura escamada nos tons super vibrantes de vermelho e preto, que contrasta perfeitamente com essas guardas marmorizadas em tons pastéis no lado direito. É lindo de ver. E sabe, esses detalhes não estão aí só de enfeite. Eles ancoram a nossa exploração num pedaço palpável da história, mostrando todo aquele cuidado físico e a reverência absurda que o pessoal tinha com a literatura naquela época. Parte 1. Um tesouro literário histórico, traçando as raízes de um clássico. Afinal, como essas histórias milenares vieram parar aqui? A própria Folha de Rusto já entrega uma verdadeira cadeia literária de adaptação, que é quase como um quebra-cabeça. Primeiro, claro, a gente tem as raízes profundas, os originais contos árabes com toda a sua magia primitiva. Aí essa base passou por um plano estrutural na Alemanha, criado pelo educacionista Franz Hoffmann. E, por fim, chega na redação aqui no Brasil, feita pelo Carlos Jansen. É literalmente uma ponte cultural. O Jansen pegou essa estrutura alemã super rigorosa e deu um jeitinho de trazer as origens árabes para nossa realidade de um jeito super acessível. Ele criou um repositório seguro de histórias alegres, feitas sob medida para a juventude brasileira. Parte 2. O prefácio de Machado, a ponte literária. E o que é realmente interessante nessa parte é quem assina a abertura do livro. Ninguém menos que o gigante Machado de Assis foi quem escreveu o prefácio, e o texto dele funciona como uma ponte erudita fantástica do mundo real para o universo mágico de Scheherazade. Dá uma olhada nessa citação dele. A outra geração tinha, é verdade, a boa-fé precisa, uma certa ingenuidade, para achar nestas um recreio, um gozo, um embevecimento. É de uma prosa belíssima, não é? Machado está enfatizando que a alegria pura e a ingenuidade são os ingredientes básicos para a gente conseguir curtir de verdade uma fantasia. Ele relembra um tempo mais simples, onde histórias assim conseguiam arrancar lágrimas sinceras e causar um encantamento total. Parte 3. A metáfora do unguento, o núcleo filosófico. É aqui que a gente percebe a profundidade real do pensamento do Machado. Sendo quem é, o Machado de Assis não ia ficar só na nostalgia literária, concorda? Ele avança a discussão e atinge um núcleo super filosófico no final do texto. Para ilustrar a dura perda dessa ingenuidade com o passar dos anos, ele usa uma metáfora genial tirada de um dos próprios contos, o misterioso unguento do derviche. O ponto crucial aqui está na história do Abdalá. Quando a primeira porção do unguento é passada na pálpebra esquerda, que simboliza a juventude, o cara ganha a capacidade de ver todos os tesouros escondidos na terra. Só que aí, movido por uma ambição cega, ele pede para o derviche passar na pálpebra direita também. O resultado? Cegueira total. Machado usa essa cegueira do olho direito como a metáfora exata para a experiência da vida adulta, que acaba nos deixando cegos para a verdadeira magia. E é exatamente por causa disso que o prefácio termina com esse aviso super direto e comovente do Machado. Depressa, moços, enquanto o derviche não unge a outra pálpebra. É basicamente um apelo urgente, um alerta para a gente aproveitar essas histórias, cultivar o deslumbramento e a fantasia antes que o peso da vida adulta e a frieza da experiência apaguem a nossa capacidade de sonhar. Sem dúvida, uma mensagem vital sobre manter a chama da imaginação sempre acesa. Parte 4. O Índice das Maravilhas, atravessando para o reino da fantasia. Agora, a gente cruza a fronteira mágica. Isso ilustra brilhantemente o limiar exato entre os conselhos do mundo real no prefácio e a ficção do livro. E quando a gente bate o olho nesse índice, é praticamente impossível não bater aquela onda de nostalgia. Olha essa escalação de figuras lendárias que moram no nosso inconsciente coletivo. Ali Baba e os 40 Salteadores, ali na página 71, o Califa Harun al-Rashid na 95, Sindbad o Marujo e, claro, o inesquecível Aladdin com a lâmpada maravilhosa um pouquinho mais pra frente. Essa tabela atesta o poder cultural indestrutível desses personagens. Só de ler os nomes, a nossa mente já projeta cenários mágicos na mesma hora. Parte 5.
A jornada do Príncipe Mahmud, o começo de um herói. Chegou a hora de focar na primeiríssima história. Vamos avançar e ver como essa jornada épica vai ganhando corpo passo a passo. Dentre todas essas lendas, o livro abre com o conto O Príncipe Mahmud e Suas Aventuras. Mahmud é aquele típico jovem herói impulsivo e ousado. Ele ouve falar da linda princesa Fatime. O detalhe é que o pai dela exterminava os pretendentes, mas o Mahmud decide que vai conquistar a mão dela de qualquer jeito. Para dar o primeiro passo, ele precisa desafiar o próprio pai, o rei, que tenta desesperadamente impedir a viagem. Ele parte com um fiel escudeiro e encara um deserto enorme e árido. E é bem aí, no momento de maior desespero, que ele mostra quem ele é. O cara esmigalha a única comida que tem para salvar um bando de pássaros que estavam morrendo de fome. O universo devolve em dobro. Um estorninho dá para ele uma pena mágica, prometendo ajuda nos momentos de perigo real. E com essa pena mágica em mãos, as aventuras ganham uma escala épica rapidinho. Dá uma olhada na riqueza visual dessa ilustração. A gente vê o Príncipe Mahmud numa descida vertiginosa para o interior de uma caverna mística, rodeado por esses pequenos anões trabalhadores com lanternas e picaretas da rocha. O nível de textura e detalhe dessa gravura colorida é um negócio fantástico. E isto demonstra perfeitamente como a narrativa visual caminhava lado a lado com o texto no início do século XX, criando um enredo que prendia a atenção na hora e dava um tom quase palpável aos perigos. Só que a jornada do nosso herói apaixonado passa longe de terminar nas cavernas. O texto conta que depois do deserto, ele e o escudeiro entram numa floresta imensa, cheia de árvores seculares e aromas preciosos. Mas essa beleza toda esconde um novo desafio aterrador. De repente, eles se veem cercados por uma multidão gigante de leões, tigres, leopardos e elefantes. E agora, o que será que aguarda o Príncipe Mahmud de cara com essa fúria colossal da natureza? Será que é nesse momento de puro desespero que a tal pena do estorninho vai ser usada? Bom, para honrar a tradição da Scheherazade de sempre interromper a história na melhor parte para garantir mais um dia de vida, a gente vai deixar esse suspense no ar. Que esse mistério sirva para despertar aquela vontade de ler as obras clássicas e manter o fascínio literário sempre vivo na nossa mente. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.